Olá a todos, bom dia. Eu sou o Rodrigo Lopes, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar sobre bombas e motores de engrenagem, com o engenheiro eletricista e gerente de desenvolvimento de vendas da Danfoss Power Solutions, Rodolfo Pers. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que estão vendo pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. Ao lado esquerdo superior, você verá as câmeras, as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e, em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado na tela, você verá a apresentação. Você poderá deslizar, aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações do nosso palestrante e você poderá entrar em contato com ele no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar esse webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. E agora eu passo a palavra ao Rodolfo, para que ele possa seguir com a apresentação. É com você, Rodolfo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que nós possamos ter uma ótima sessão. Temos um conteúdo bastante interessante para cobrirmos bombas e motores de engrenagem. E rapidamente, só uma breve introdução, né? Quem sou eu? Eu tenho um pouco mais de 9 anos na indústria da hidráulica. Sou engenheiro eletricista de formação, trabalhei em diversas áreas da engenharia de produto, qualidade, aplicação. Mais recentemente sou gerente de desenvolvimento de vendas, né? Um pouco mais de 2 anos. Me mudei do Brasil aqui para os Estados Unidos, mas continua sendo um prazer trabalhar com o nosso time na América do Sul. Também sou líder de uma banda de rock, mas isso não é assunto para hoje. Bom, e o que são assuntos para hoje? Nosso conteúdo, que vocês deveriam esperar, né, hoje. Primeiro, nivelar basicamente o que é uma bomba ou um motor de engrenagem, como o portfólio da Danfoss está posicionado, os benefícios e desvantagens de diferentes arquiteturas que nós temos no nosso portfólio, e depois algumas dicas, né, como escolher a bomba ou o motor de engrenagem adequado, quais são alguns pontos de atenção que é importante se ter ao trabalhar com engrenagens e também, ao final, um guia prático de resolução de falhas. É um conteúdo bastante diverso, mas acredito que vamos atingi-lo com bastante êxito. Inicialmente, o que se trata uma bomba ou motor de engrenagem? Vale a pena a gente trazer só essa imagem aqui ilustrativa. Bom, temos essa arquitetura mais redonda, ovalizada, temos arquiteturas mais quadradas, né, retangulares, temos arquiteturas com bombas duplas, né, de múltiplas seções, e aqui uma vista explodida de como todas essas diferentes bombas poderiam se acoplar. Em vista, isso é só o externo, né, de uma bomba ou motor de engrenagem. Perceba que também temos diferentes tipos de flanges, diferentes válvulas. Há bastante tecnologia por trás desse produto. Mas para iniciarmos, eu queria trazer para vocês um conceito básico do que se trata uma bomba de engrenagem, ou um motor de engrenagem. E para isso temos um vídeo muito rápido, coisa de 10 segundos, que eu vou apresentar para vocês antes de trazer os conteúdos do ponto de vista teórico. Vamos lá. Percebam então, junto com esse vídeo, que o movimento das engrenagens, né, fazem com que cada dente capture uma porção de óleo, leve a circunferência do corpo da engrenagem e movimente esse óleo para o próximo pórtico. Se vocês olharem no vídeo, e eu vou até retornar aqui só rapidamente,
para a nossa apresentação, para que vocês percebam. Aqui, no nosso vídeo, tínhamos uma quantidade de óleo ilustrada com uma cor verde, e um movimento forçado através do eixo e transmitido para essas engrenagens captura esse óleo e permite com que ele vá daqui para cá. Ou, se nós fizermos em termos uma seta, que ele tenha este movimento aqui. Por que isso acontece? Bom, nesse caso estamos falando de uma bomba de engrenagem. Por que uma bomba? Porque o movimento no eixo é forçado por um elemento externo. Pode ser um motor a diesel, pode ser um motor elétrico, outras fontes de energia, mas basicamente nós estamos convertendo essa energia mecânica a partir de um torque aplicado no eixo em energia hidráulica, em vazão hidráulica através do movimento do óleo. Se trabalhássemos de uma maneira diferente, imagine que tivéssemos, ao invés do movimento externo acoplado ao eixo, que sim nós já tivéssemos a vazão estabelecida no próprio sistema. E que, nesse caso, este lado aqui estivesse cheio de óleo, por exemplo, e empurrando, forçando essas engrenagens. Bom, se esse fosse o caso, a força do óleo, que junto com essa vazão, venceria os movimentos, a resistência mecânica da engrenagem, permitindo e provocando um movimento transmitido ao eixo. Ou seja, convertendo essa energia hidráulica em energia mecânica, em torque ali disponível na ponta do eixo. Nesse caso, estaríamos falando de um motor hidráulico. Então, basicamente, a diferença é o movimento no eixo é forçado externamente ou causado pela própria movimentação do fluido interno, no caso, tipicamente óleo. Bom, outro conceito importante que vale a pena reforçar está aqui descrito na parte inferior do slide. Deslocamento hidráulico. Bom, esse é um conceito geral, mas quanto de óleo a cada volta eu consigo transmitir? Esse é um conceito importante, que distingue os diferentes tipos de bombas e motores. A esse nós vamos chamar de deslocamento hidráulico, e ele é basicamente uma referência desse volume de fluido por ciclo. Tipicamente centímetros cúbicos por revolução, ou numa abreviação simplesmente CC. Seguindo adiante, o que é importante também conhecer é que bombas de engrenagens e motores de engrenagem são também classificados em grupos. Bom, e esses grupos nada mais são do que determinações a partir do design mecânico. Bom, você vai desenvolver uma certa bomba de engrenagem em ponto de projeto, ele tem dimensões específicas. E isso normalmente está associado a questões normativas e das interfaces de montagem. Um bom exemplo aqui, se nós trouxéssemos um eixo. Olha, não precisamos entrar no detalhe dessas características, mas acredito que a maior parte de vocês já tenha tido contato com um eixo estriado. E talvez vocês tenham percebido já que existem diferentes tipos de eixos, né? Existem eixos com 9 dentes, com 11 dentes, 13 dentes, 15 dentes. E, obviamente, não são só os números de dentes, mas também o dimensional, né? O diâmetro deste eixo também se altera. E isso aqui está identificado nessa parte da tabela. Percebam que com esses diferentes dimensionais, esses diferentes diâmetros, é fácil associar que nem toda bomba de engrenagem foi feita para comportar todos os eixos. Existe uma alimentação mecânica, né? Tipicamente nós fazemos essa associação com base nas normas e nas interfaces de montagens, e aqui eu trago alguns exemplos, né? Bombas de engrenagem do que chamamos de grupo 2, compreende deslocamentos aí entre 4 a 25 centímetros e tipicamente utilizam questões dimensionais do que chamamos de SAE-A, ou seja, em termos de eixos aqui estriados, estaríamos falando de um eixo de 9 dentes, ou em termos de flange, uma flange aqui 2 furos com esse dimensional. Se vamos para um grupo de número maior, um grupo 3, por exemplo, o que se espera são uma faixa de deslocamentos diferentes. Então, imagine que são componentes maiores. Um exemplo típico aqui são entre 25 a 90 centímetros cúbicos. E, bom, se é um componente maior, ele está preparado dimensionalmente para receber
flanges e eixos que o acompanhem. Nesse caso, tipicamente, SAE-B. Então, aqui temos o eixo também e, da mesma forma, a flange. Isso é importante só para evitarmos algumas vezes certos Frankensteins, né? Olha, eu vou querer trabalhar com uma bomba de, não sei, 500 centímetros, 200 centímetros, e vou usar um eixo muito pequeno, de 9 dentes, talvez não seja o caso. Da mesma forma, se formos ao contrário, olha, eu quero trabalhar com uma bomba pequenininha, 4 centímetros, mas eu quero instalar nela uma flange enorme, né, uma SAE-B ou uma SAE-C, e também um eixo grande, né, com um perfil de 1,25 polegadas, algo assim. É importante conhecer essas limitações. Mas isso tudo são critérios introdutórios. E agora sim começa o nosso webinar falando um pouco da Danfoss. Bom, o portfólio da Danfoss, em termos de bombas e motores de engrenagem, tem 75 anos de história, quase 76. Começou em 1948 com uma marca chamada Turola, ainda bastante conhecida no mercado, e isso foi evoluindo. Passamos por diversas épocas, como Sauer Sandstred, Sauer Danfoss, finalmente Danfoss. Tivemos também aqui um período voltando com a marca Turola e mais recentemente, em 2022, tivemos a aquisição da Eaton Hidráulica e com isso herdamos parte do seu portfólio, tipicamente conhecido como série 26, 26.000, as bombas Cessna. Tudo isso hoje também faz parte desse grande portfólio e de uma larga experiência há mais de 75 anos. E bom, quem somos? Nos chamamos de BU Gears, né? De Unidade de Negócios de Engrenagens. Temos uma capacidade produtiva para um pouco mais de 1 milhão de peças ano. Nosso portfólio hoje é compreendido por 4 principais linhas de produto: Lume, Rugged, Gearme e Shark. Vamos falar rapidamente de cada uma delas, seus posicionamentos. Temos 5 fábricas de produção ao redor do mundo, na Europa, nas Américas, na Ásia. Temos um negócio bastante característico, com uma parcela importante pela distribuição, né? Cerca de 30% do nosso business é através dos nossos distribuidores e a nossa maior parte, 70%, é feito diretamente, atendendo montadoras dos mais diferentes mercados. E bom, quais são esses mercados? Trabalhamos basicamente em todos os circuitos de circuito aberto, que chamamos na hidráulica. Temos uma presença muito forte nos mercados de agricultura e construção, são definitivamente os nossos melhores produtos e melhores mercados, mas também atuamos em mercados de especialidades, pavimentação na construção de estradas, manuseio de materiais e também através da distribuição. Existe uma parcela muito grande, quando falamos de bombas e motores de engrenagem, de reposição, aftermarket. E para isso, também temos um negócio muito bem estabelecido. Aqui é só um panorama da nossa presença global, temos vendas ao redor do mundo todo, mas a região das Américas, né, do Canadá ao Chile, certamente é o nosso foco principal, incluindo o Brasil. E bom, vamos lá. A ideia é trazer um resumo em uma única página dos nossos portfólios e depois vamos seguir com alguns detalhes. Vamos lá. Começando aqui na esquerda, o que chamamos da linha Gearme. Tradicionalmente também conhecida por Turola, é nosso core do business, né? Em bombas e motores de alumínio, 100% de alumínio. Chamamos isso de um portfólio para aplicações de alta performance, porque temos uma pressão de operação até 250 bar para essas bombas e motores. Tipicamente é uma pressão bastante elevada para trabalhar com componentes de alumínio. Também trabalhamos com altíssima performance, estamos falando aqui de rendimentos e eficiências acima de 90%, e passando aí a alguns casos 95%, a depender do range de aplicação, ou seja, um produto altamente eficiente. Temos também uma grande cobertura de deslocamentos, de 1,2 centímetros cúbicos até 200 centímetros cúbicos. E como conversamos, bom, certamente não são exatamente o mesmo produto. Dividimos eles em grupos, grupo 1, grupo 2, 3 e 4, cada um cobrindo um certo range de deslocamentos.
Da mesma maneira, nós também temos um portfólio de motores nessa linha GIRME, e é um portfólio que nós nos orgulhamos bastante. Vendemos centenas de milhares de peças todos os anos. Aqui sim temos grupos um pouco menores, de 1 até 3, cobrindo 2,6 a 90 centímetros cúbicos e até 250 bar. Eu espero que vocês consigam visualizar que para o portfólio de motores nós temos uma linha específica dedicada ao que chamamos de fan drives, aqueles acionamentos de ventiladores, né, para refrigeração de equipamentos, refrigeração do óleo no sistema de arrefecimento, né, muito comum. E bom, esses sistemas, um valor agregado que nós sempre trazemos é a incorporação de válvulas, né? Há que controlar a velocidade, então temos válvulas de controle proporcional. Em alguns casos é importante realizar a reversão do sentido de giro desses motores, então também temos essa opção integrada. E tudo isso agrega bastante valor e é uma solução onde, olha, ao invés de ter essas válvulas em algum outro ponto do circuito, com um bloco manifold, instalando mais pontos de vazamento, tendo que trabalhar com mais mangueiras, adaptadores, todas essas questões, um espaço maior, um peso maior ao equipamento, você pode simplificar tudo isso num design bem compacto, bem consolidado e ter as mesmas funcionalidades. Então, é um portfólio de alto valor agregado. Vocês vão perceber que eu pulei aqui os nossos produtos feitos na nossa fábrica de Kyoto, no Japão. Isso porque simplesmente eles são feitos com bases dimensionais de normas japonesas. Não é esperado que nós tenhamos esse tipo de produto no Brasil, mas, eventualmente, se vocês cruzarem com um deles, é importante saber que eles existem e sim fazem parte do portfólio da Danfoss. Com isso, bom, temos a linha Rugged, o que chamamos de aplicações compactas ou aplicações especiais. Nós vamos falar um pouco mais das diferenças de arquitetura entre uma GIRME e uma Rugged, mas vocês já conseguem perceber que as bombas Rugged têm um perfil mais ovalizado. Isso confere a elas um design mais compacto e também trabalha a certas características mais especiais. No caso de bombas de ferro fundido, temos aí duas linhas de 7 a 45 centímetros e de 45 a 90 centímetros, com uma capacidade de trabalhar até 276 bar de pressão, 4.000 PSI aproximadamente. Bom, essas bombas de ferro fundido trazem um alto valor agregado quando você vai trabalhar com ciclos de trabalho mais pesados, temperaturas elevadas, características que são mais únicas, não são todos os circuitos que exigem. E da mesma forma temos uma linha em alumínio, com um design muito similar, por isso agrupado aqui dentro da linha Rugged, e aí sim, uma bomba de alumínio também com um bom desempenho, temos grupos 2 e 3, cobrindo de 6 a 55 centímetros cúbicos, e aqui sim é 210 bar de pressão, 3.000 PSI, tipicamente o comum para produtos em alumínio. Também temos a linha de motores, e aqui da mesma forma, não vou continuar chovendo no molhado, mas podemos incorporar válvulas, trazer valores agregados, de uma maneira muito similar ao que fizemos com a linha GIRME. Adiante, temos a linha Lume. Essa é uma linha que nós estamos introduzindo nos nossos mercados globais agora. É uma bomba que vem consolidada com fabricação na Índia, muito presente em aplicações de tratores e tem vendido grandes volumes na nossa região ao redor da Índia e na Ásia. Mas hoje ela começa a se trazer como algo disponível para outras regiões. É uma bomba mista, alumínio e ferro fundido, corpo de alumínio, mas com a flange e a tapa traseira em ferro fundido. É uma bomba aqui também até 210 bar, com um deslocamento único de 5 a 24 centímetros, né? Uma faixa única de deslocamentos. E ela é feita para aplicações com altos volumes. Toda a nossa estrutura fabril para ela é gerada em poucos part numbers, pouca variação e alto volume. Então é uma linha que consegue ser bastante competitiva. Trazendo um paralelo com a linha GIRME, não só em questão de nível de pressão, mas a linha GIRME ela oferece várias diferentes customizações. É uma linha que nós conseguimos trabalhar com baixos volumes, aplicações bastante customizadas. Diferente da linha Lume, vamos trabalhar com poucos part numbers, mas com um volume considerável. Última parte do nosso portfólio nessa visão geral, depois a gente vai continuar se aprofundando um pouco mais, é o que chamamos da linha Shark. E sim, ela é com 2 Hs mesmo.
é uma menção ao fato dela ser silenciosa, né? Uma boa propaganda. E, de fato, ela é uma bomba desenvolvida para aplicações específicas, um nicho de mercado de aplicações em baixo ruído. Poderia falar bastante sobre ela, mas nós temos um pequeno trecho de comparação, tá? Entre uma bomba normal de alumínio, uma bomba GIRMI, com uma bomba Shark. De novo, são coisas de 10 segundos, mas vocês vão testemunhar pelos próprios ouvidos a diferença de ruído. E depois eu posso até falar mais alguma coisa. Vamos lá. Acredito que vocês tenham percebido a diferença. É uma redução de até 10 decibéis, né? É muito significativo. Temos outros benefícios de redução de pulsação, né? Que deixa todo o seu circuito hidráulico operando em uma condição mais favorável, aumentando a longevidade. Temos ainda maior eficiência. Em alguns casos, em ensaios, nós chegamos a 99% de eficiência com uma bomba Shark. E ela não precisa de uma compensação de envelope. Ela é exatamente por fora, exatamente a mesma que uma bomba GIRMI, sem compensações dimensionais. Eu estou vendo aí algumas reações, agradeço. E eu queria só reforçar também, se vocês, ao longo dessa apresentação, tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, nós vamos ter uma sessão de Q&A aí no final. Então, podem preparar suas perguntas pelo chat, podem ir enviando, nós vamos revisá-las e respondê-las ao final da apresentação. Seguindo também aqui, bom, nós temos todo esse portfólio diferenciado e vocês vão perceber que em alguns momentos nós temos bombas que poderíamos dizer são competidoras, as duas poderiam funcionar? Sim, de fato, sim. Mas aqui é um bom exemplo. Olha, uma linha Lume funciona muitíssimo bem para tratores de pequeno porte. Quando você vai para uma linha Rugged, são aplicações mais especializadas, onde o tamanho é bastante importante, o ritmo de trabalho é bastante importante. No caso de mini carregadeiras, poderíamos trabalhar com alta customização e não tão altos volumes assim. Então, temos a aplicação de GIRMI em colhedoras de cana, pavimentadoras. E um exemplo da Shark são ônibus elétricos. Imagina, né, quando você trabalha com um equipamento eletrificado, né, um equipamento elétrico, você substitui o motor a diesel, que faz um tremendo barulho. A partir daí, quando tudo fica mais quieto, você começa a perceber pequenos fatores que incomodam. A bomba de engrenagem é um deles. Então, trabalhar com uma solução de baixo ruído em equipamentos, né, com essa tendência de eletrificação é uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Assim como outras aplicações urbanas, né, imagina, passando pela rua um equipamento operando à noite com um barulho desagradável. Né? Não, certamente não é uma boa solução. Seguindo adiante, agora sim a gente vai começar a trazer um pouco mais, né, a continuar abrindo as camadas dessa cebola aqui, para que vocês continuem entendendo quão diverso e quão robusto é o nosso posicionamento de bombas e motores de engrenagem. Aqui é um exemplo da linha GIRMI. Nós comentamos aqui do grupo 1 ao 4. Nesse slide vocês percebem o grupo 0. Hoje ele não é explorado comercialmente, nós temos ainda algumas poucas vendas, mas ele é basicamente focado em pequenas reposições, tá? Trouxemos aqui porque eventualmente vocês podem cruzar com esse material e é importante que saibam que é Danfoss. Mas em termos de novas aplicações, aí sim estamos trabalhando aqui do grupo 1 ao 4. E perceba que mesmo dentro do mesmo grupo, nós podemos ter arquiteturas diferentes, designs diferentes. É o caso aqui do grupo 2. Nós vamos trazer o caso da SNP2, SKP2, que apesar de cobrirem o mesmo deslocamento de 4 a 28 centímetros cúbicos e trabalharem na mesma faixa de pressão, não são exatamente o mesmo produto para todos esses deslocamentos. E nós vamos deixar isso bastante claro um pouco mais à frente. Da mesma forma, esse material também está disponível para a linha de motores. E aqui percebam, grupo 1 a grupo 3, cada um com as suas diferentes famílias, mas também trazemos aqui
a linha dedicada a fan drives. Basicamente é a mesma arquitetura, é o mesmo conceito de motores de engrenagem. Porém, como nós aprendemos e vendemos muito nesse mercado, aprendemos que algumas características são comuns. Ter um guarda-pó é fundamental para um motor de fan drive. Tipicamente você está trabalhando com altas temperaturas e é importante que você trabalhe com vedações em Viton, por exemplo, para suportá-las, assim como outras questões como válvulas, né, para controle do fan drive. Já são incorporadas e é típico. Por isso nós fizemos essa distinção, valores agregados mais comunizados, e por isso é importante também trazer. E aqui, percebam, né, até 250 bar, nosso regime de aplicação. Bom, e quando falamos assim, olha, ok, a linha Girme, o Rodolfo me contou que tem bastante componentes, tem bastante coisa que oferece, mas o que ela realmente oferece? Bom, se vocês derem uma olhada rápida aqui, estamos falando de pelo menos 8 tipos de flanges diferentes. Padrões os mais diversos, SAE, AA, A, temos 2 furos, com 4 furos, padrão europeu, temos a questão de rolamentos externos para carga, né, montagens com alta carga radial. Bom, já é bastante diverso. Quando vamos para eixos, mais ainda. Temos esse eixo, né, de cruzeta aqui, Tang, temos eixos cônicos, eixos paralelos com chaveta, eixos estriados, eixos cônicos com seguindo outras normas, eixos estriados também de outras normas, né, normas europeias como a norma DIN, ou normas americanas aqui como padrão SAE, tudo isso disponível. Temos de pórticos aqui, sim, você pode trabalhar como quiser, né? Basicamente todos os tipos de roscas e também aplicações flangeadas. E na tampa traseira há também customização. Podemos trabalhar com válvulas de alívio, bastante comum para uma bomba de engrenagem, ou ainda com pórticos traseiros, né? Ao invés de trabalhar com os pórticos laterais, trabalhar com os pórticos traseiros. Isso muitas vezes salva a questão de montabilidade, né? Você tem restrições de acesso à bomba de engrenagem ou ao motor de engrenagem, e trabalhar com pórticos traseiros pode ser uma vantagem. Esse portfólio ele é dividido em 3 principais linhas, tá? SNP2 e SKP2 são as bombas, SNU, SKU são motores unidirecionais, e aí vocês vão dizer isso através dessa letrinha aqui, ó, o U determina isso, como motores unidirecionais. E basicamente eu já vou contar um segredo. Entre uma bomba SNP2 e um SNU2, percebam que estão até um embaixo do outro aqui. Basicamente são o mesmo. Qual a diferença? Olha, uma bomba que você opera no sentido horário, se você rodar ela ao contrário, basicamente ela é um motor. Unidirecional também. É o tipo ideal de motor? Não necessariamente. Vale a pena comunizar e usar a mesma bomba para o motor? Não, existem alguns detalhes em termos do dimensionamento dos pórticos, o que você espera e outras características, mas a grosso modo, em termos de arquitetura interna, é o mesmo, funciona da mesma forma, mas você customiza para uma aplicação de bomba ou de motor. E bom, também em motores precisamos muitas vezes motores que operem nos 2 sentidos, horário e anti-horário. Então sim, nossos motores bidirecionais, que vamos chamar de SNM2. Não se preocupem tanto com essa sopa de letras, isso está disponível nos catálogos. Se você trabalhar com os nossos times de engenharia, vendas, eles conseguem te auxiliar com isso. Mas, de novo, é importante vocês conhecerem, terem um primeiro contato para saber que existem essa grande diferença. Bom, e vamos falar muito rapidamente aqui de arquiteturas, né? Eu comentei que nós temos a SNP2 e a SKP2. Qual a grande diferença? Olha, eu vou encurtar a história e vou contar para vocês. A SKP2 é o nosso design mais atualizado. Então ela tem uma melhor performance e tem questões mais inteligentes do ponto de vista de manufatura e de serviço. 2 pontos para mencionar para vocês. O posicionamento das vedações. Olha, numa SNP2, SNM2, as vedações ficam no corpo e na tampa. Aqui, olha. Está bem destacado aqui, ó, já em vermelho, mas eu ainda vou trazer esse detalhe laranja.
Isso acontece tanto na tampa traseira quanto aqui, ó, na flange. Qual o problema com isso? Bom, se você tem uma bomba que está rodando no sentido horário e você quer fazer ela rodar no sentido anti-horário, você precisa de uma flange nova, porque essa flange não vai permitir a instalação dessas vedações de maneira contrária, impossibilitando a alteração do sentido de giro sem novas peças. Ao passo que quando você vai para SKP2, e olha aqui, ó, você tem as vedações inseridas nos mancais, esses mancais são flutuantes. Olha, se você desmontar a bomba e rotacionar os mancais, você consegue trocar o sentido de giro sem a necessidade de novos componentes. Isso é um valor, tipicamente, para quem trabalha com a reposição, o aftermarket conhece isso bem, em termos de comunização de inventário também, é bastante atrativo. Outro ponto que nós fizemos é o furo central do mancal. Percebam que as duas, nos dois designs você tem esse mancal, é um design balanceado através deles, mas na versão anterior nós tínhamos um furo central de 18 milímetros. Esse furo central é o que permite o diâmetro maior do eixo passar. Olha, em 18 milímetros, você não consegue passar um eixo de 3/4 de polegada, por exemplo. Por quê? Porque é um eixo com 19 milímetros de diâmetro que simplesmente não passa pelo buraco. Simples assim. Olha, mas tem tantos clientes pedindo para usar o eixo de 3/4, né, de polegada, o que nós fizemos? Olha, então vamos ampliar o furo. Trabalhamos agora com um furo de 20 milímetros, permite a utilização desse eixo ainda num envelope reduzido. Ao invés de ter que migrar para um grupo 3 para instalar um eixo de 3/4 de polegada, dá para trabalhar dentro do grupo 2 um envelope menor, um custo mais reduzido. Então, são melhorias que vêm e vão à medida do feedback do mercado. E existem outros pontos também. Existe um ponto de performance. Olha, fazendo essas pequenas alterações, e existem outros segredos de arquitetura aí, o que nós conseguimos fazer? Melhorar a vida útil do produto, né? Não só a vida útil, mas a performance dele em condições mais extremas. Os grupos, né, que nós falamos, eles têm um limite de deslocamentos. Trabalham numa faixa. E olha, a partir de um certo limite, você consegue continuar trabalhando, mas ele vai perdendo sua performance. Ele não entrega 250 bar a qualquer deslocamento. Percebam aqui, até 17 centímetros. Tanto uma SNP2 quanto uma SKP2 oferecem 250 bar, sem problema nenhum. Mas à medida que o deslocamento aumenta um pouquinho mais, 19 centímetros, a SNP2 já cai para 210, enquanto uma SKP2 nós conseguimos manter a 240. Olha, qual é a grande vantagem? Com isso a gente consegue utilizar deslocamentos maiores numa bomba menor, mais competitiva. Então essas melhorias de design são extremamente importantes para isso. E, a grosso modo, grandes alterações desses designs é o que fazem a mudança de um grupo 1 para um grupo 2 e grupo 3. Espero que isso tenha agregado e fique mais claro para vocês. Seguindo, e aqui a gente vai passar muito rápido, porque eu queria discutir os detalhes aqui das nossas arquiteturas e vantagens. Olha, trouxe também um exemplo da nossa linha Rugged, grupo 2,5, aqui, com esse perfil ovalizado. Bom, o primeiro ponto é grupo 2,5. Não era 1, 2, 3, 4. Por que 2,5? Não. Esse é um design feito para cobrir o grupo 2 e um pouquinho do grupo 3, com alta performance. É um design especializado. Lembra que essa é uma linha para performances mais elevadas. Então, um valor agregado muito grande é você trabalhar com uma bomba que para os nossos competidores seria uma bomba grupo 3 e trabalhar no envelope reduzido, mais barato, menor, que caiba em espaços menores, mais limitados. E percebam que essa bomba ela cobre de 7 centímetros até 45 centímetros cúbicos. Um grupo 2 para ali por volta dos seus 25, então mais 20 centímetros, né, de alta performance disponível num envelope reduzido.
extremamente importante, extremamente beneficioso para os nossos clientes. Bom, temos aqui uma customização de flanges mais limitada, trabalhamos com padrão SAE, eixos chavetados e estriados. Também conseguimos trabalhar com pórticos tipo flange, rosca, ou aqui, não sei se fica claro para vocês, mas com a instalação de um tubo, já para que você, no momento da instalação da sucção, você faça ali uma redução, em vez de você ter que trabalhar com um pórtico roscado, talvez você instale uma mangueira de sucção e prenda com uma abraçadeira, bastante comum, simplifica, né, o tempo de montagem e também permite uma condição de alimentação no pórtico de entrada da bomba bastante positiva, do ponto de vista de performance. E essa linha Rugged também trabalha com outros tipos de válvulas, né? Além dos pórticos traseiros e válvulas de alívio, conseguimos trabalhar com controladoras de fluxo, né? Para aplicações em sistemas de direção, por exemplo, isso aqui é fundamental, né? É uma questão de segurança mesmo. Uma visão desse nosso componente, né? Dessa nossa bomba de ferro fundido, está bem descrita aqui. Olha, continua sendo um design em 3 peças, mas percebam, e eu vou chamar a atenção para esse ponto aqui, ó, em amarelo aqui. Essas são as nossas buchas de bronze. E percebam que elas estão instaladas dentro da flange. Tá vendo? Dentro desse corpo da flange. Então, ao invés delas estarem externas, aumentando o comprimento da bomba, elas estão embutidas num outro componente, no caso da flange, e do mesmo modo aqui na tampa traseira. Com isso, nós conseguimos reduzir o tamanho do envelope, o comprimento da bomba, e trabalhamos com o balanceamento de uma outra forma. Vamos trabalhar com ele a partir de placas de empuxo aqui, né? Placas de desgaste, que são projetadas especificamente para isso, são um misto de bronze e aço, e são carregadas sob pressão. Então, são placas defletoras. A gente vai mostrar isso num slide mais para frente, mas, de novo, para dizer, olha, é tudo bomba de engrenagem? Vamos com calma. Cada bomba de engrenagem tem seus segredos de tecnologia, tem as suas vantagens, e tudo isso pode ser explorado comercialmente. Da mesma maneira, nós temos aqui o exemplo do motor, e um exemplo de exploração comercial olha, quando nós trabalhamos com as válvulas, vocês sabem que a Danfoss tem um portfólio que vai muito além de bombas e motores de engrenagem. Temos válvulas, temos software, temos vários outros produtos. E aqui, ó, se vocês já viram esse nome Plus One, bom, para fazer o controle do seu fan drive com um motor Danfoss, um software Danfoss, trabalhando com Plus One, isso também é possível, né? Você ganha todas essas vantagens escolhendo o portfólio Danfoss como um todo. E, bom, tem diversas outras questões. Em termos de design, ele é bastante parecido por esses designs de placa. Drenos, então, olha, drenos radiais, podemos fazer ele em diferentes posições. Tem um perfil aqui da vedação, ó, monolítico em formato de 8, né, em caso de motores. Isso aqui é importante vocês terem essa visão. Olha, a vedação de uma bomba contra uma vedação de um motor é diferente, porque a gente tem um último slide onde cobra um pouco mais disso, mas só para já deixar essa pulga atrás da orelha, para que vocês tenham essa visão que, olha, de fato, elas são diferentes. Bom, aqui mais um exemplo dos nossos catálogos. Um ponto que eu acabei ainda não comentando, mas é importante reforçar, apesar desse design engraçado aqui, né, parece quase um cachorro salsicha, né? Eu pelo menos vejo assim. A mensagem é que nós podemos trabalhar com qualquer um dos nossos portfólios com mais de um estágio, né? Bombas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Bombas de 2 estágios, 3 estágios ou até 4 estágios diferentes. É importante ter alguns pontos de atenção, nós vamos comentar sobre isso, mas, a grosso modo, é importante que vocês saibam, isso sim é possível. Os nossos catálogos disponíveis online, através do PowerSource, vocês vão encontrar tabelas assim, bem diretas, com os deslocamentos, nível de pressão, recomendações aqui para picos de pressão e
velocidade de operação. Isso é importante. Olha, uma bomba de engrenagem a altas velocidades, ela tende a ser mais eficiente, né, nos nossos designs, mas também não é a qualquer mais alta velocidade. Da mesma maneira, quando você vai para uma rotação mínima, olha, a dificuldade da bomba de engrenagem em rodar com baixa rotação, ela vai trazer uma performance muito deficitária. E quando nós colocamos as informações de catálogo, é importante que vocês saibam que a nossa validação ela é muito minuciosa, com inúmeros testes de performance para garantir eficiências excelentes, um produto de primeira qualidade. E por isso nós temos esses níveis de catálogo. Eventualmente, pequenas aplicações, olha, eu tenho uma aplicação em específico que eu preciso trabalhar com uma pressão um pouquinho a mais ou uma velocidade um pouco diferente. Isso é possível? Converse com o time da Danfoss. Entendendo melhor os detalhes, fazendo simulações, eventualmente alguns testes, nós sim podemos trabalhar em aplicações além das definidas em catálogo. Mas isso aqui é seguro, vocês podem aplicar e terão bons resultados. E bom, eu falei bastante, né, sobre essa questão de diferentes arquiteturas. Olha, basicamente tem dois designs. Nós falamos aqui da linha Rugged ou da linha Gear Me, que é a mesma do Lume. O principal ponto é que os mancais flutuantes ou fixos. Isso faz com que eles entrem numa versão de comprimento reduzido ou num comprimento maior. Vantagens e desvantagens. Olha, nessa arquitetura mais compacta, o balanceamento é feito por placas defletoras à medida da pressão. Os mancais estão embutidos, a construção às vezes pode ser em 2 ou 3 peças, e os pórticos, nesse caso, eles não estão aqui no corpo central junto das engrenagens, eles estão na tampa traseira. Por quê? Porque não tem espaço. O corpo central ele fica muito fininho quando são designs de 3 peças para trabalhar com a engrenagem só. Então, para instalar pórticos e garantir o abastecimento, você trabalha na tampa traseira. Enquanto você vai para uma linha Gear Me ou Lume, com esse design de mancais flutuantes, aí sim os mancais flutuam. E por que flutuam, né? Olha, uma bomba de engrenagem trabalha a diferentes níveis de pressão, a diferentes velocidades. Tudo isso muda a dinâmica das forças internas. E o que nós esperamos? Que, à medida que a bomba atua em condições diferentes, o nível de eficiência dela não seja prejudicado e, se possível, até melhorado. Então, você acomoda isso fazendo essa flutuação interna para garantir uma melhor performance ao redor de toda a faixa de operação. Bom, e existem outros conceitos. Olha, mas e que bomba eu escolho então, né? Eu vi que tem bomba de todo tipo. Um dos critérios, existem vários critérios, eu vou apresentar alguns. Um deles é o que você espera de longevidade. De novo, eu chamo muita atenção para essa nota. Isso aqui foi uma simulação que nós fizemos com alguns casos que conhecemos. Não quer dizer que esses são os números para todas as aplicações, mas o referencial é importante. Olha, preciso de uma bomba. Quero trabalhar com alumínio. Uma linha Gear Me, onde ela vai conseguir desempenhar talvez 4.000 horas nessa referência, nessa aplicação exclusiva. Se eu trabalhar com ferro fundido, com a linha Rugged, né, grupo 2,5 que nós vimos, olha, eu consigo mais que o dobro, 11.000 horas. Dependendo da dinâmica que o seu equipamento precisa, o tempo de serviço que você precisa, olha, vai com uma linha de ferro fundido ou de alumínio. As duas funcionam, tem a mesma flange, o mesmo deslocamento, trabalham naquela pressão, sem problema nenhum. Mas a longevidade é um fator importante. E às vezes a linha de bomba de engrenagens não é suficiente. Você espera mais horas de trabalho. Então, de repente, você pode trabalhar com um sistema de bomba de pistão, série 45 Danfoss também, aqui 30.000 horas nessa simulação. Então, tenham isso em mente quando trabalhar com diferentes bombas, seja de engrenagem ou outros portfólios. E por fim, olha, aqui, só para exemplificar, esse material vai ficar disponível para vocês.
Então, é importante que vocês tenham acesso. Mas, a grosso modo, olha, ciclo de trabalho. Ciclo de trabalho é um fator importante para levar em conta. Um ciclo muito trabalho, de trabalho muito pesado, trabalha com uma linha de ferro fundido. Uma linha leve, mediana, ok, segue com alumínio. Nível de atenuação de ruído. Olha, eu preciso de um ruído muito reduzido. Linha Shark. Eu preciso de redução, mas só um pouquinho, né? Não é tão crítico. Ferro fundido pelo próprio material vai permitir uma redução aí de 1 a 2 decibéis. Pode ser uma opção. Temperatura. Olha, vai trabalhar em altas temperaturas, né? Acima de 100 graus, trabalha com a linha de ferro fundido. Abaixo de 100 graus, abaixo de 90 principalmente, a linha de alumínio funciona muito bem. Lembra? Olha, você tem um corpo de alumínio, mas a engrenagem é de aço. Esses coeficientes térmicos são diferentes. E quando a temperatura aumenta, você pode ter um problema ali no casamento dos dentes da engrenagem contra o corpo. E isso pode trazer problemas de performance. Obviamente, níveis de pressão. E existem várias outras características, só para exemplificar alguns exemplos aqui. Por fim, aqui são recomendações, olha. Nós temos um treinamento completo, bastante completo, dedicado. Nós fazemos isso 2 vezes por ano aí na Danfoss de Osasco, onde a gente explora muito mais disso. Mas, a grosso modo, olha, bombas múltiplas. Toma cuidado com os limites de torque. Uma bomba múltipla como essa, olha, quer dizer que cada uma das seções pode trabalhar ao máximo da pressão? Provavelmente não. É importante respeitar e conhecer os limites de torque dos acopladores entre essas seções, dos próprios eixos com que você trabalha, e essas informações não estão todas definidas em catálogos. Então, entre em contato com o seu fabricante, se você tem uma aplicação, bomba dupla, bomba tripla. Olha, eu tenho um problema de quebra do eixo quando eu aplico com vários estágios. Um bom fator de indicação é entender os níveis de torque que cada uma das seções estão sendo submetidas e como isso se soma. Condições de entrada, respeitar limites de viscosidade do óleo, pressão absoluta, níveis de vácuo, garantir que o abastecimento de óleo ele é livre de contaminantes, livre de gases, que ele tem um perfil que nós chamamos de laminar, né? Um escoamento uniforme, não é algo turbulento, né? Muito cheio de reviravoltas, podendo causar aí bolhas, né? No abastecimento. Isso tudo são condições de entrada, né, para sua bomba, muito importantes de serem atentadas. Uso do dreno, lembra que eu comentei do perfil de 8? Olha, o que acontece? Uma explicação aqui em 30 segundos. Quando você trabalha com um motor bidirecional, você encapsula um pouco do óleo do vazamento interno entre essas vedações. E ele não tem para onde ir, ele não sai para um lado nem para o outro. É um formato de 8, então ele fica preso ali dentro. Olha, à medida que esse vazamento continua, e ele é natural do equipamento, né, ele é fundamental inclusive, olha, você cria o que chamamos de um circuito de carcaça para esse motor. E esse circuito de carcaça está diretamente ligado ao retentor, ao eixo. E ele enxerga a pressão desse próprio circuito de carcaça. Olha, se você não tomar cuidado em instalar um dreno, né, nesse motor, dreno sempre direto para o tanque, né, para garantir uma pressão baixa, você pode ter uma pressão alta, subindo nesse nível de carcaça e ser mais do que o retentor aguenta. Esses retentores são feitos para baixíssimas pressões. Então, o que vai acontecer? Algo como esse, aqui, ó. Você vai ter o retentor ou pulando para fora, ou uma deteriorização, um vazamento, e isso certamente é um problema. Por fim, a gente ainda poderia cobrir aqui inúmeras falhas típicas. Eu convidaria mais uma vez, né, se vocês têm interesse em entender mais o porquê dessas falhas, como elas acontecem, como prevenir, como resolver. Nós temos isso com bastante detalhes no nosso treinamento mais completo. Mas aqui, de novo, fica um guia para vocês. Olha, estou com um problema de vazamento. Confere aqui, ó, se não tem anel mordido, se o retentor não está danificado, se você não está com problema de contaminação.
estou com um problema de baixa velocidade, essa bomba aqui não está gerando mais o que eu queria. Ó. Será que você está alimentando ela adequadamente? A viscosidade do óleo que você está trabalhando, ela está excessiva? É um óleo muito viscoso? Tem presença de ar? Isso também é um outro fator. Olha, o meu motor está travando. Tem alguns exemplos. Problemas de ruído. Ruído numa bomba de engrenagem sempre acontece, mas se você perceber um ruído diferente, olha, pode ser um problema de cavitação, pode ser um problema de danos mecânicos, desalinhamento. Então é importante intervir antes que aconteça uma falha, que leve a uma falha catastrófica, e aí, né, você tem contaminantes por todo o circuito, máquina parada, é o pior dos cenários. Isso aqui é um guia legal para vocês, mas a gente pode cobrir com mais detalhes. E bom, com isso eu queria chamar o nosso amigo Jair para nos ajudar com as perguntas que vocês submeteram pelo chat. Bom dia a todos. Meu nome é Jair Apolinário, sou o escudeiro do Rodolfo aqui nessa apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas, Rodolfo, e gostaríamos então de passar por elas agora. O Henrique Deveza, né? Não sei se é da empresa ou ele escreveu Henrique da Deveza. As bombas de baixo ruído fazem as mesmas funções das bombas de engrenagem de base helicoidal? Curiosidade dele. Excelente pergunta, excelente pergunta. Existem diferentes tecnologias para reduzir o ruído numa bomba de engrenagem. A tecnologia da Danfoss é essa patente do perfil de engrenagem Shark, possui um pequeno ângulo helicoidal, mas não é a mesma tecnologia de bombas helicoidais. Reduzem também o ruído. A grosso modo, se você vai trabalhar com equipamento mobil, né, com mais alta temperatura, tipicamente o perfil Shark tem uma eficiência muito superior a uma bomba helicoidal, apesar de que a bomba helicoidal pode trazer em algumas condições de aplicação um nível de ruído ainda mais baixo. Essa seria a melhor resposta, mas são produtos parecidos. Aqui o Flávio acho que perguntou algo que talvez tenha sido respondido também aí, que ele faz assim, ó, Flávio Luiz Rosa, o que faz tão silenciosa a bomba Shark? Acho que você já respondeu aí. Só acrescentando aí uma observação. Engrenagem, né, pessoal? Eu trabalhei com engrenagem por 14 anos, tá? Então eu posso falar de cadeira aqui, porque passei por muitas situações assim. Engrenagem está relacionado com o que eles chamam de engrenamento, né? Engrenamento é a condição que os dois lados, né, das engrenagens se acoplam. Isso eles têm uma medida chamada grau de cobertura. Então, quando você tem os diferentes tipos de dentes, eles vão examinar o grau de cobertura. Engrenagem de dentes retos tem um baixo grau de cobertura, ou seja, tem um menor número de dentes que estão constantemente acoplados, o helicoidal muito maior e o Shark muito maior. Então, por isso a gente pode entender que o Shark realmente tem uma grande vantagem aí na redução de ruído. E grau de cobertura significa menor nível de ruído. Vamos lá, aqui temos mais outro aqui, o Dario Marquísio. Qual é a diferença entre uma bomba e um motor unidirecional de engrenagens? Excelente. A nível de design e componentes internos é o mesmo componente. O que é um ponto importante para você se atentar? Olha, quando você trabalha com os pórticos que você utiliza, esse é um bom ponto de atenção. Normalmente, numa bomba de engrenagem, você quer um pórtico de sucção maior do que o pórtico de saída, né? Que a gente vai chamar do pórtico de pressão, para o caso de uma bomba. Né? Essa diferença, né, dimensional ajuda a criar uma pequena pressão e basicamente você tem na sucção uma melhor condição de abastecimento e uma condição controlada na saída. Agora, no caso de motores, essa diferença normalmente ela não é uma coisa boa. Imagina que se você rodar ao contrário, né? Olha, se você entrar com ele com um pórtico menor e ir para um pórtico maior, olha, você tem diferenças de cargas diferentes, o nível de a laminaridade, né, com que você vai abastecer o óleo. Então, tipicamente no motor, você vai trabalhar com pórticos do mesmo dimensional. Olha, é um pórtico 8 aqui na esquerda, na direita é um pórtico 8 também, para garantir
a condução do fluido da melhor maneira, né, a mais homogênea possível. Essa é uma diferença prática de motores e bombas unidirecionais, mas a nível de componentes internos é o mesmo design. Só lembrando, né, Rodolfo, para todos que estão ouvindo também, assim, quanto mais nós facilitarmos, né, a entrada do óleo na bomba, melhor é o resultado de durabilidade da bomba, porque quando nós reduzimos, nós criamos turbulência, dificuldade do óleo chegar, e isso cria vácuo, né, na entrada. Quando o vácuo aumenta, a chance de você criar uma gaseificação, né, dos produtos voláteis que estão no óleo é grande. E isso, quando você pressuriza a bomba, ela gera um fenômeno que a gente costuma sempre ouvir, né? Cavitação. Então, cavitação é uma implosão desse gás que você criou na entrada da bomba, né? Por dificuldade dele entrar na bomba. Então, quanto mais facilidade ele tem de entrar, menos probabilidade de gerar esse gás e tem esse efeito de cavitação quando pressuriza. O que eu tenho aqui mais, Rodolfo? Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Bom, aqui tem uma pergunta que eu acho que, pela minha experiência, eu vou ajudar a responder. O Osmar Misfeld, né, Júnior. Uma dúvida com relação ao diâmetro dos eixos dos primeiros slides. Na codificação consta 9T, né, 9 dente, é de dente, né, TITS, né, TUTS, né, que eles costumam abreviar. Poderia explicar a anotação 16/32DP? Então, aqui é assim, ó, Osmar. Quando você cria dentes, os dentes eles não são sempre com um perfil igual ao longo de toda a construção dele, né? Eles trabalham com uma diferença de tamanhos. Então, quando você vê isso daqui, 16/32, DP é uma identificação do tamanho do dente. DP quer dizer diametral pitch. É uma referência em inglês que identifica o dente. Então, o dente, ele tem, nesse caso da construção aí da engrenagem, ele tem dois perfis diferentes. Um perfil de 16 e um perfil de 32. Até certo ponto, no diâmetro primitivo, ele tem um tamanho e depois ele tem outro tamanho. Isso é para efeito da própria cobertura do dente e do próprio funcionamento. Então, eles têm uma jogada técnica que você modifica o perfil do dente, e que no caso aqui ele teve dois tamanhos, né? No mesmo dente ele tem um perfil de 16 pitch e outro de 32 pitch. Isso aqui é uma nomenclatura aqui em inglês que usa para você identificar o tamanho do dente. Espero que isso tenha respondido, tá? Então é por isso. Excelente resposta, Jair. Excelente resposta, Jair. Obrigado. 14 anos que eu aprendi isso aí. Atualmente há aplicações da linha Shark no Brasil? O Felipe Silva da Cruz. Hoje, que eu conheça, não. Nós vendemos bastante no mercado de eletrificação na Europa. Eu entendo que essa tendência, né, de equipamentos elétricos ainda é uma tendência, uma promessa, né, para outros mercados. Está bastante forte na Europa, mas ainda no Brasil ainda está bastante aquém. Então, hoje nós não temos aplicação corrente. Temos testes, pequenos ensaios, né, conceitos de engenharia, mas nenhuma aplicação vigente no Brasil. O Marcos Afonso Serrano pergunta: posso transformar uma bomba em um motor só acrescentando um dreno? Olha, a pergunta é boa e faria quase algum sentido, mas a gente precisa entender, e aí eu trouxe aqui o slide deixa eu ver se eu consigo trazer aqui só o slide da vista explodida, para vocês terem uma visão. Olha, eu quero trabalhar com dreno, mas o que o dreno representa? Não é só o dreno. Você precisa perceber que, olha, no caso de um motor com dreno, você vai trabalhar com esse perfil aqui de vedações, ó. E essa vedação, ela está ligada à flange. Nesse design de motores, SNM2, que é o design que temos para o grupo 2, não temos uma versão SKM2, né? M de motor, P de pump, né? Bomba.
Então, para transformar aqui, você precisa de uma flange diferente, precisa de vedações diferentes, mais a conexão do pórtico de dreno. Teoricamente é possível? É possível, mas se isso não fosse o suficiente, tem um segundo aspecto. Quando uma bomba de engrenagem ou um motor de engrenagem é testado, sai de fábrica, tem um fator, né, que a gente vai chamar aqui de curing, né, o amaciamento, né, cada um chama de um jeito, mas basicamente o que você faz? Você vai de pequeno passo, aumentando o nível de pressão para que os dentes penetrem no corpo e retirem um pouquinho mais de material. E um pouquinho mais de material. Esse processo de teste para o desempenho de uma bomba ou de um motor, ele é diferente. Por quê? No caso do motor, se espera uma realização de torque no eixo. E avaliar a carga, todo esse balanceamento é fundamental. Teoricamente, você pode ir substituindo todos esses componentes? Sim, mas você não vai ter um amaciamento feito pensando na aplicação de motores. Então, você pode ter um produto funcional, mas com uma performance reduzida. O Maurício Osler, poderemos dispor de uma lista de referência cruzada das aplicações máquina-marca das bombas do grupo D 2.5? Via de regra, existem aplicações que nós fornecemos com um contrato prioritário, né, o proprietário, né, seria o caso, onde apenas a montadora tem acesso àquele número de peças. Mas podemos sim conversar, entender um produto similar ou quais são os tipos de equipamentos. Eu acho que seria mais proveitoso do que só um listado geral, né, de todos os equipamentos. O Felipe Silva da Cruz pergunta: a linha Lume é vendável no Brasil? Há disponibilidade de código no sistema? Sou da Hidrocras Distribuidor Danfoss. Ótima pergunta, Felipe. Hoje nós tivemos nós estamos trazendo essa linha Lume, trouxemos alguns números de peça. Eu recomendaria você entrar em contato com o nosso account manager, né, responsável por você. Existem alguns números de peça, existem pequenas condições aí que a gente precisa entender em termos de quais são os volumes, o que você está querendo aplicar, porque, de novo, é uma linha nova, né? Nós estamos começando esse projeto no Brasil, mas sim, ela é vendável hoje, tá? Vendemos aí no último ano mais de 600 unidades, né? E foi a primeira venda, em torno de 700 unidades, mais ou menos. O Dario outra vez pergunta: existe Dario Marquísio, desculpe, Dario, se pronunciou certo. Existe uma alternativa de motor bidirecional sem dreno externo? Sim, existe. Para algumas famílias nós vamos ter já lançado de catálogo, para outras são pequenas, temos alguns deslocamentos, alguns desenvolvimentos, nós queremos levar para essa linha de motor bidirecional, e sem o dreno externo, o que a gente acaba trabalhando é com dreno interno, né? Então você adiciona ali pequenas check valves no design, e nós temos sim aplicações aí vendendo alguns milhares de unidades. Vale a pena, eu recomendaria você entrar em contato com os detalhes, olha, qual o tipo de motor e aplicação que você teria, para a gente mostrar para você o que a gente tem disponível, mas sim, existe. Com isso, eu acho que nós finalizamos as perguntas aqui, gente. Tem mais um aqui que apareceu de Bom, deve ser uma bomba usada na PTO da caixa de câmbio de caminhões, né? No passado, nós tínhamos uma joint venture com uma empresa na Europa que fabricava essa linha Dolomite e Cascade também, que eram bombas de ferro fundido de deslocamentos maiores, né, o grupo 3 e grupo 4. Isso foi uma joint venture que nós fizemos no passado.
ela não existe mais, então hoje nós não temos mais esse portfólio, essa parceria foi encerrada. Nós estamos considerando trabalhar no desenvolvimento dessa linha, né, e sim ter uma expansão do nosso portfólio e oferta em termos de ferro fundido, ter bombas aí, né, de 60 centímetros, 100 centímetros cúbicos, mas isso ainda é vindouro, né? Levaria alguns anos para que nós fizéssemos essa oferta para o mercado. Ok. Então, pessoal, infelizmente agora nós temos que encerrar a sessão de perguntas. Agradecemos a participação de todos, né? As respostas também do Rodolfo. Voltamos aí com vocês. Obrigado, Jair. Eu acho que a gente volta com o Rodrigo agora. Isso. Muito obrigado, Rodolfo, Jair. Excelente apresentação, excelente bate-papo aí, com ótimas perguntas. E esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. Lembrando a nossa audiência que vocês receberão esse webinar gravado para poder revê-lo assim que quiserem, e antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, que estão aí na tela. Também os convidamos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, vocês também encontram a nova edição dessa revista, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os que quiserem. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. E para finalizar, visite a nossa plataforma PowerSource, permite o acesso rápido aos nossos principais recursos, ferramentas, portfólio de produtos da Danfoss Power Solutions e muito mais. Acesse powersource.danfoss.com. E novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!